Quantos pais nós temos aqui? Levante sua mão, você que é pai, levante sua mão. Uau, muita gente. Quantos ainda não são pais? Ainda não são solteiros, ou são casais que ainda, ou você diz, pastor, olha, nem penso nessa possibilidade ainda. Quantos estão nessa? Bendito sois vós entre nós, bendito é o teu fruto quando ele tiver algo. Então, queridos, é muito diferente a vida quando os filhos chegam. Semana passada nós falamos quando o casamento chega, como a vida muda. E hoje nós vamos compartilhar quando os filhos chegam, como a vida muda. E se eu tivesse a oportunidade de ouvir essa palavra quando eu era solteiro, certamente eu teria evitado muitos erros depois que eu tive os meus filhos. A palavra do Senhor em Salmo 127, versículo 4, ela diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro. Em algumas versões dizem, como flechas na aljava do guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Flechas nas mãos do guerreiro. Todo guerreiro, quando pega essa flecha, ele coloca no seu arco e ele manda essa flecha a um destino. Por isso que o Senhor diz, como flecha nas mãos do guerreiro, os filhos na mão de um jovem guerreiro inexperiente e que aprende a lançar essa seta no seu propósito. Essa seta vai alcançar o seu destino quando ela crescer. A palavra do Senhor nos ensina que é quando a criança, ainda em tenra idade, ainda muito menina, muito criancinha, é ali que a gente forja o caráter, trabalha para que essa flecha possa ser polida, para que no momento certo, a hora de enviar para alcançar o seu propósito, o seu destino, essa flecha esteja pronta. Aqui existem muitos pais de filhos bebês, outros de filhos em uma idade de 2 a 6 anos, outros de 6 a 12, muitos pais de adolescentes. Tem pais aqui que os filhos são jovens ou já estão perto de se casarem, mas existem muitos que já são avós aqui. E existem muitos jovens que nem relacionamento têm para pensar nisso. Os desafios vão mudando. Os desafios vão mudando quando você tem o filho no ventre. Os desafios mudam quando eles chegam em casa e tudo tem cheiro de talquinho de bebê e outras cositas mais. Tudo muda quando eles começam a andar e você já não para mais. Toda a tua vida de paz acaba naquele momento. A tua vida vira uma turbulência, correr atrás de criança o tempo todo, é você não participar do culto aqui tranquilo, mas você assistiu o culto lá do berçário, dizendo, meu Deus, quanta criança fazendo negócio aqui, e você numa estação da sua vida, você tem que gastar tempo para que o seu filho tenha o bem-estar dele. Depois você manda ele para o culto das crianças aos 3 anos, diz aleluia, aleluia pastor, glória a Deus, aleluia, eu posso assistir um culto inteiro sentado aqui, por isso que eu não quero criança falando do meu lado, cara, não é? Muda. Depois as crianças vão crescendo, primeiro dia na aula, depois as crianças vão crescendo a confrontar a nota baixa, confrontar e disciplinar, as crianças vão crescendo e chega a melhor fase da vida, a fase da adolescência. É a fase mais gloriosa que um pai pode passar. Alguém hoje me mandou um WhatsApp, pastora Silvia me mandou um WhatsApp hoje, ela disse assim, pastor, tem filhos que Deus usa para nos fazer melhor, não foi isso? Tem filhos que Deus usa para nos fazer melhor, Ele trabalha no caráter da gente. Os filhos são muito diferentes, queridos, e nós queremos nessa noite dar conselhos a vocês de como poder ter metas de relacionamento, para que Deus possa abençoar a sua casa e você ter os seus filhos na aljava e alcançar o seu propósito. Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Instrua, trabalhe a flecha
enquanto é criança. Segundo os seus propósitos. Você quer um adulto orgulhoso, soberbo? Não discipline. Deixa fazer birra enquanto é criança. Se essa é a intenção, como pai, saiba que a flecha vai alcançar o seu objetivo. Nessa noite, nós queremos dar alguns conselhos aos pais e já preparar os futuros pais para esse momento e para esse lugar. Amém? Amém. Bom, é sempre um desafio falar sobre filhos, porque cada um de nós vivemos em estações diferentes com os nossos filhos, e eu sei que essa é uma das principais missões que Deus realmente nos deu na terra. Ser pai, ser mãe é uma grande responsabilidade. Primeiro porque a gente vai prestar conta diante de Deus pelos tesouros que Ele nos deu e o que a gente fez com esse tesouro. Então, ter a missão de poder educá-los, ter a missão de inserir caráter neles, de fazê-los homens e mulheres de Deus, pessoas idôneas, pessoas que são bem-quistas pela sociedade, é um grande desafio, e essa é a nossa responsabilidade. Então é tão maravilhoso mas às vezes a gente olha muitas pessoas que gostam de ter filhos, mas não gostam de ser pais. Tem às vezes, muitos e muitos filhos, porque gostam de bebê. Aí o bebê cresce, vamos ter outro bebê. O bebê cresce, vamos ter outro bebê. Mas na verdade, a nossa grande responsabilidade é sermos pais, sermos mestres, sermos guias dessas crianças. Eu vou pedir retorno aqui na frente, porque eu estou ouvindo minha voz bem longe. Aqui, a Adriana está aqui, para ajudar a gente. Aí, Adriana, sei muito bem. E hoje nós falamos sobre algo que é muito importante na nossa vida como pais, como responsabilidade com os nossos filhos. Uma coisa preciosa que Deus nos deu, mas que ela vai sendo gasta com o tempo. Deus nos deu uma moeda chamada tempo. E diante de tantas coisas que Deus nos restitui financeiramente, Deus nos restitui tantas coisas, mas existe algo que não nos é restituído, e esse é o tempo. O tempo não volta para ninguém. Então, quando nós estamos vivendo com os nossos filhos, é um tempo único e especial. Eles nunca mais terão essa idade que eles têm hoje. Talvez alguns já tenham os filhos casados, mas seus filhos nunca mais terão até essa idade que eles têm hoje. Talvez com os seus netos na idade que eles estão hoje. A vida passa muito rápido. Como a palavra de Deus diz, é como um sopro. E a gente precisa usufruir de cada oportunidade. E a gente vê que muitos pais acabam desperdiçando tempo porque não prestam atenção, porque acabam usando, muita gente usou o ventre para dar vida, mas agora usa a boca para trazer morte, por conta do frenesi da nossa vida. Esquece que as crianças precisam de tempo, esquecem que os nossos adolescentes precisam de tempo, precisam da nossa atenção. Eles estão nos vendo, eles estão nos notando. E a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para os pais falarem, há tempo dos pais se calarem. É tão importante parar e ouvir o que as crianças estão dizendo. Elas são tão diferentes, são engraçadas. As meninas falam pra caramba. As meninas contam os detalhes. Eu contei que esses dias nós fomos almoçar no buffet por quilo. Tinha um avô com uma netinha de 6 aninhos e ele estava virado para mim. Eu estava vendo ela conversar com ele. E ela, vovô, porque eu estava na escola. Vovô, porque a minha amiga me emprestou a caneta dela e eu perdi a caneta dela. Vovô, eu vou precisar comprar outra caneta porque as canetas dela são maravilhosas e eu quero emprestar as canetas dela. E o vovô comendo e nem prestando atenção. Até, vovô, eu preciso comprar caneta, senão... E ela conversava com o vovô e quase vi que ele começou a brincar com ela. Mas brincar de Kiko, Cale-se, menina, você me deixa louco, Tava vendo o vô tendo quase um surto de tanto que a menininha falava. E eu achando uma graça, porque eu não tenho filho nessa idade. Então, quando a gente não tem filho nessa idade, algumas idades... E nunca tive menina, então eu fico fascinada pelas menininhas e tudo mais. Mas as meninas são diferentes dos meninos. Os meninos falam, olha mãe, como que eu tô forte. E aquele muquinho daquele tamanhinho, Eu tenho um de 17 anos e ele ainda chega pra mim e fala, olha mãe, como eu tô forte. Mãe, você acha que tá ficando tanquinho aqui? Mãe, olha isso. Gente, eu quase tive um troço a primeira vez que, na puberdade, chegou, mãe, olha aqui, nasceu um pelo aqui, mãe, nasceu um pelo lá. Eu, meu Deus, menino, você
você tá virando um homem, mostra pro seu pai, mostra pro seu pai. Não vou dar conta disso não, gente. Meu menino transformando no homem, tá um homem agora. E passou tão rápido. Quando eu vi, um dos meus filhos já é um adolescente, já é um homem formado, barbado, morou 6 meses fora de casa, agora vai morar mais outro tanto. Então a vida passa muito rápido, e o que nós temos de mais importante é o tempo, dar atenção para os nossos filhos, dar atenção para aquilo que eles estão falando. Às vezes estão em casa, a gente chega do trabalho, né? De repente quer descansar, tá na correria, e eles estão lá falando, e falam, e falam, e falam, e a gente e fala, e a gente, puxa, que legal nada, mamãe, ele morreu. Credo, menino, quem que morreu? Não está prestando atenção, não está dando tempo de qualidade. E um dia eles vão crescer. Um dia eles não vão querer mais ficar falando tanto com a gente. Um dia eles terão outros amigos, eles terão outros lugares para ir que não são as reuniões de família, não terão mais a nossa mesa como prioridade, porque eles vão ter sua própria vida. E a pergunta é, eles vão nos honrar, eles vão nos agradecer, eles vão ter prazer em passar algum tempo com a gente, porque eles não vão passar todo o tempo como passam agora. Nós estávamos há alguns anos, né, que o Dani Bonilla veio aqui, o pastor Dani Bonilla, ele foi orar pelas crianças, pelos filhos de pastores, entregou palavras tremendas para cada um deles, e quando ele chegou no Murilo, que é o nosso filho mais novo, ele falou muitas coisas a respeito do futuro dele, foi lindo, foi tremendo, mas uma das coisas que ele falou foi: olha, Murilo, eu vejo que Deus vai usar a sua vida para que quando os seus pais forem bem velhinhos, o seu coração vai ser inclinado para cuidar mais dos seus pais do que do seu irmão. Eu olhei para o Mateus e falei: é brincadeira, né, filha? Ó, Deus já contando tudo para a gente aqui, né? Nossa, eu fiquei constrangida pelo amor de Deus, Deus falando a respeito do futuro, Deus falando. Ele realmente é um garoto muito carinhoso desde pequeno. E fiquei impressionado. Passou um tempo, eu de repente dando uma prensa lá em casa nele, porque ele era muito organizado quando era pequenininho, e depois de um tempo, não sei de quem que ele puxou essa desorganização, de deixar o sapato de um lado, meia do outro, toalha molhada em cima da mesa. Eu, menino, pelo amor de Deus, tem que ajudar a mãe, você precisa, senão sua esposa, quando você casar, imagine que trabalho isso, não pode ser assim, tentando educar todos os homens lá de casa, né? Aí ele falou: mãe, lembra que sou eu que vou cuidar de você quando você for velhinha, hein? Então você me trate bem. Mas a tempo é muito importante. Parar para ouvir o coração do filho, parar para saber que música eles estão ouvindo, que videogame, que jogos eles estão jogando no videogame, que amigos eles estão se relacionando na escola, o que eles estão falando na escola, ser aberto para ouvir. Teve um determinado momento em que a gente via, quando, né, o Mateus, nosso filho mais velho, hoje com 17 anos, mas quando ele era bem novinho ainda, lá por 8 anos, nós víamos que o comportamento dele estava ficando um pouquinho mais agressivo. Quando você percebe que a criança tem uma maneira ríspida de falar com você, quando a criança está intolerante, está impaciente. Então eu falei para o Márcio: você é pai, a figura masculina é muito importante em determinados momentos da infância da criança. Quem tem filhos de 0 a 10 anos, especialmente nessa fase, falei, conversa com ele. É importante fazer um coração limpo de vez em quando, não só dar bronca, não só falar: não, menina, não faz, não, menina, presta atenção, olha só, mas parar para ouvir. Então o Márcio foi com ele no Parque Iguaçu, passou uma tarde com ele lá. Isso é tão, eu achei tão tremendo para a gente entender o coração de uma criança. Ele perguntou: olha, filho, eu tenho visto que você está assim, que você está assado, numa boa, conversando com ele. E eu quero saber, tem alguma coisa que está acontecendo? Por que você está assim? Então ele começou a chorar e dizer algumas coisas que do pai, como o pai estava tratando ele, a maneira como o pai estava tentando disciplinar ele, tentando acertar, mas estava errando. Como eu também estava usando de palavras pesadas para discipliná-lo. Então ele orou com ele e tudo mais, perguntou: tem mais alguma coisa? Sim, pai, tem mais uma coisa. Também quando eu era pequeno e a gente viajava, quando a gente era convidado para pregar em algum lugar, nós levávamos, né, ele junto, até eles têm 6 anos de diferença. Então ele era pequeno, 3, 4 aninhos, ele ia com a gente, e o Márcio, um bom sanguíneo, que na época não era bem tratadinho ainda, né, brincava com o menino assim:
Ah, Mateus, a gente esqueceu sua mala, Mateus, e agora? Você não vai ter roupa para vestir, você não vai ter nada lá para fazer. Aterrorizava o menino e ele começava a chorar no carro. E, não, Mateus, é brincadeira e tal. Na próxima viagem, a mesma brincadeira infeliz. Mateus, a gente esqueceu sua mala. E ele chorava de novo. E o pai, não, é brincadeira. Gente, foram algumas vezes, porque a brincadeira era engraçada até. Pra gente era engraçado. E ele, aos 8 anos de idade, falava: pai, eu ficava muito inseguro quando você falava que esquecia minha mala. Eu não gostava daquela brincadeira. E você sempre fazia essa brincadeira, pai. Uma brincadeira? Uma brincadeira que o pai não tinha percebido, que estava carregando o menino desde os 4 anos de idade até os 8. Mas quantos de nós lembramos dos nossos pais? Pais ausentes, mas presentes. A maneira como os nossos pais falavam com a gente, a maneira como eles nos tratavam. E nós então tomamos uma decisão de sermos diferentes agora. E agora é a nossa vez. Agora é o nosso tempo. E muitas vezes nós estamos desperdiçando o nosso tempo, não sendo zelosos, não dando atenção. E deixa eu te falar uma coisa: ninguém é ruim de graça. Muitas vezes a rejeição, ela gera agressão. Muitas vezes a rejeição gera depressão. A rejeição vai sendo uma fortaleza criada no coração humano desde pequenininho. Então depois dos 10 anos começa a puberdade, começa a adolescência, e agora eles pensam: daqui um pouco eu vou ser dono do meu próprio nariz. Daqui um pouco eu vou poder tomar minhas próprias decisões, e então eu quero me ver longe desse homem. Eu quero me ver longe dessa mulher. Eu não aguento os berros da minha mãe. Eu não aguento ouvir a voz da minha mãe. Porque quando ela fala comigo, é sempre em tom de condenação, é sempre em tom de agressividade. Ainda hoje nós atendemos uma adolescente de 18 anos, eu posso até dizer, em prantos, chorando porque os pais são ausentes, precisando de Jesus na sua vida. E aí, então, se relacionando lá fora. Uma menina que começa a ter relação sexual cedo, uma menina que qualquer homem que se aproxima leva o coração da sua filha, ou para o coração dos homens, qualquer mulher sedutora, qualquer Dalila que chega leva um Sansão no bom papo. E os filhos são os nossos tesouros. A Bíblia fala que eles são a nossa herança. Como nós vamos desperdiçar a nossa herança? Como nós vamos dar a outro a responsabilidade de lidar com o nosso tesouro? Essa é nossa responsabilidade. Deus nos entregou e nós não podemos andar conforme a música do mundo. Nós não podemos andar conforme a mensagem do mundo. Sermos liberais. Precisa haver disciplina, precisa haver limites, precisa haver confronto, mas em amor. Porque se Deus nos tratasse em confronto, colocasse limite em nós sem amor, nenhum de nós estaríamos aqui nessa reunião. Mas Deus é um bom pai, Ele se denomina pai. E como nós pais temos lidado com os nossos filhos? Talvez alguns já estão com os filhos na adolescência, seus filhos já estão nas drogas. Talvez alguns de vocês tiveram filhas adolescentes que engravidaram. Coisas te cercaram e vieram sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para reconstruir. Os filhos são muito diferentes. Se você tem mais de um filho, você já percebeu isso. Deus fez a forma e jogou fora. Ainda que eles sejam criados do mesmo jeito, tenham a mesma forma de serem guiados na disciplina, no amor, na igreja, eles são diferentes. Os nossos filhos são únicos. Deus criou os nossos filhos de uma forma em que Ele usa o potencial daquele que é mais falante, daquele que cobra mais, daquele que pega mais o seu pé, naquele que não se contenta com pouca coisa. Tem o outro filho já que é super tranquilo. Lá em casa nós temos
duas criaturas completamente diferentes. O Mateus, o primeiro, era um furacão em forma de criança. Meu Deus, onde ele chegava a coisa... E esse menino, a gente teve que ter um meio de disciplinar muito diferente do que o Murilo. O Murilo já não é nada a ver com furacão, é tranquilo, gosta de ficar perto, encostar a cabeça no ombro, gosta de ficar em silêncio na família. O Mateus, vamos sair, vamos fazer o que nós vamos fazer? Gente, você ficava até agitado dentro de casa. O Mateus nos testou em como ser pais que disciplina e usa bem a vara. Ele foi um menino que eu posso dizer, se não foi semanalmente, foi 2 vezes por semana que a vara comia lá em casa. Era uma coisa incrível isso. O Murilo, eu posso contar nos dedos quantas vezes o Murilo levou varada. E uma das coisas que a gente precisa entender é que cada filho é diferente, precisa ser tratado de uma forma diferente. Não porque você ama mais um e coloca de lado o outro, mas você de fato reconhece que a disciplina para um é de um jeito, a disciplina para outro é de outro jeito, e você ama de igual modo. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 22:15: a insensatez está ligada ao coração da criança. A estultícia, a insensatez está no coração de cada criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Primeiro eu quero dizer para você, eu sou completamente contra espancamento, violência, bater ou usar a vara com raiva, com ódio, porque um pai e uma mãe que usam a vara na hora da raiva vão sempre se exceder no peso da mão. Mas a criança desde pequena precisa de algo chamado disciplina e limites. É como você forja a tua flecha. Muitos pais permissivos não percebem que eles estão fazendo um mal tremendo aos seus filhos, a ponto dos outros olharem para essa criança e dizer, que insuportável. Quantos já pensaram isso de alguma criança? Que criança, não precisa levantar a mão, especialmente se está perto de alguém. Que insuportável, que coisa essa criança, não tem limites. E nunca escute isso, nunca é culpa da criança, a culpa é dos pais. Pais que não sabem se posicionar, não sabem colocar limites, não percebem insensatez, não diz um não. Agora, usar a vara de uma forma desequilibrada marca o coração da criança. Ao invés de trazer aceitação, traz rejeição. Como eu disse para vocês, o Mateus foi educado na vara lá em casa. Mas a Naine sempre com sabedoria dizia para mim, amor, não agora, manda ele para o quarto, não agora. Gente, porque quando um sanguíneo não tratado tá bravo, tá com raiva, tem que tomar cuidado. Então ela disse, não agora, manda para o quarto. E eu aprendi isso. Toda vez que eu ia usar a vara no Mateus, eu já sabia que se eu batesse com raiva, eu ia exceder na força. Então, diante de Deus, eu fiz um propósito, eu preciso buscar a vara. E às vezes a árvore da frente de casa não era boa, eu tinha que ir no final da rua de casa. E até eu chegar na árvore, tirar a vara, voltar para casa, descascar a vara, tirar os nós da vara. E aquilo era um acalmar o meu coração. Eu amo meu filho, eu amo esse moleque, como eu amo esse piá, não é assim? E aquilo ia acalmando o meu coração. Eu chegava no quarto, eu chamava ele para perto e dizia, por que o pai vai ter que te disciplinar? Porque o pai não queria te bater. Por que eu vou ter que te bater? Porque eu errei, pai, porque eu falei, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Então tá bom, você entendeu porque você está apanhando. Entendi, desce as calças. Quantas, pai, quantas vai ser, não é assim? Quantas vai ser, quantas vai ser? Vão ser 3 varadas.
Vai doer? Vai doer. Já começa a chorar antes de doer. 3 varadas. Vem aqui agora. Senta no colo. O pai te ama. Vamos orar? Vamos orar. Eu orava por ele, ele orava. Mas ficava um doce, gente. Na próxima temporada, porque a Bíblia diz isso em Provérbios 29:15. Provérbios 29, a vara da correção dá o quê? O que a vara da correção dá, gente? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, o que ela faz? Ela envergonha a sua mãe. Mas envergonha mãe, pai e a próxima geração. Ela envergonha. Pais que não sabem colocar limites, que não usam a vara. Agora, é óbvio, tem muita criança que é birrenta demais. Tem criança que não sabe ouvir um não e o pai precisa aumentar um pouquinho a disciplina, mas saber fazer isso com sabedoria. Pais que não ensinam seus filhos a se posicionarem publicamente, envergonham no mercado. Já viu criança birrenta no mercado, gente? Já viu criança mal educada na igreja? Você sabe que nós construímos aquele berçário lá. Eu sei que é muito difícil você ficar lá dentro do berçário. E eu sei que alguns pais acabam optando para ficar aqui no culto. E eles não percebem, porque choro do seu filho é música ao seu ouvido, mas é heavy metal no ouvido do quem está do lado. Ou tem pais que não percebem e deixam os filhos andando lá atrás e a criança correndo. E ele não quer ficar lá dentro do berçário, mas quer ficar aqui para ouvir o culto, porque lá eu não consigo ouvir o culto. Mas ele atrapalha 10, 15. Nós tivemos 2 filhos e nós tivemos que optar. Um culto eu assisti inteiro, recebia, maravilha. Outro culto, ela descia do louvor, porque ela era ministra de louvor. Ela descia do louvor, então ela ficava com o Mateus ou com o Murilo para eu poder assistir. Outro dia eu ficava. A gente tinha que abrir mão, porque é uma fase da vida. É uma fase em que você disciplina de um jeito. Chega um momento que não dá para usar a vara. Eu não tenho como usar uma vara num marmanjo de 17 anos. Mas quando a coisa sai do controle, eu uso a perda de privilégio. Sem computador, sem WhatsApp, ter o telefone aqui por uma semana. Nós precisamos colocar limites, porque um adulto de caráter lá na frente vai agradecer você pelo limite que você deu, pela disciplina que você deu. Tem pais, queridos, e eu vou já aproveitar, porque a equipe de apoio ouvir a mensagem de manhã, falou: pastor, dá um toquezinho para a igreja. Tem pai que traz o filho, senta bem no meio, se tem cadeiras reservadas para os pais, justamente para eles se levantarem, para não atrapalhar a congregação, não deixar a criança correndo lá atrás. Mas tem pai que dá um entretenimento para o filho na hora do culto, e a mensagem está acontecendo, e eles dão um copo plástico para a criança brincar. Quer ver? Ou eles dão assim, um molho de chave, traz um molho de chave e ele entrega na mão da criança como chacoalho no meio do culto. Ou mexendo na cadeira: vai filho, arrasta a cadeira, arrasta a cadeira. Há um meio da gente também ensiná-los a se portarem publicamente. Eles são cidadãos que precisam se comportar dentro de um culto, em um lugar que faz silêncio. A disciplina é tão importante, queridos. Agora, de fato, muitos pais não percebem que tem crianças passando 10 horas na frente do computador, e o pai não coloca limite, a mãe não coloca limite. Vão sentar-se à mesa para ter um tempo de qualidade, o celular fica ali na mão dos pais e na mão dos filhos. Não percebe que os filhos estão nas redes sociais. Nós temos apagado incêndio aqui entre os adolescentes de 12 a 15 anos, porque eles trazem as fotos de nudes de menina de 13 anos, que os pais são daqui, que elas estão aqui, e os pais não sabem disso. Quando ficam sabendo, mas nunca pegaram o celular, nunca tiveram uma conversa, não colocaram, percebendo que a coisa está desandando. Queridos, nós não estamos a passeio com os nossos filhos aqui nessa terra, não estamos a passeio. Agora também existe o outro lado, existe a disciplina psicológica
exagerada, além da disciplina física exagerada, uma disciplina exagerada, ao invés de marcar para haver arrependimento, traz raiva. Não existem pais perfeitos, nós erramos. E se eu fosse contar para vocês aqui todas as nossas falhas, a Nani é uma pessoa mais equilibrada na disciplina, mais firme. Eu sou aquele que esbraveja, às vezes não pega tanto fogo. Mas quando eu disciplino, eu às vezes sou duro demais. E eu me lembro, quando o Mateus era pequeno, ele não se lembra tanto das varadas que eu apliquei nele. Mas eu me lembro de um dia em que nós estávamos no quarto, meu pai estava do lado de fora, e ele pequeno, devia ter uns 6 anos, meu pai falou alguma coisa, ele mandou meu pai AM. Você sabe o que é isso, né? Não preciso ser tão claro com você, eu fui de manhã, depois me arrependi. Ele falou, pô, vai aquilo. Gente, mas não deu tempo dele terminar a palavra. Eu virei, mas dei um tapa na cara dele, pá! Eu disse, você nunca fale assim com um adulto, muito menos com o seu vô. Aquilo foi uma disciplina necessária da forma errada. Até hoje, de vez em quando, ele diz, pai, você me bateu na cara. E a nossa tendência é, você merecia. Não, mas... E merecia, não na cara. Existem lugares mais apropriados para isso, redondinhos, sabe? Com um risquinho no meio. Mas olha, gente, aquele lugar é bom demais para bater. Deus preparou aquele lugar para bater. E com isso, por muitas vezes, eu tive que chegar e pedir perdão para ele. Filho, pai, é que você equivocou, exagerou. Pois a Nani me disse, ela falou, você podia ter feito, mas você mostra desequilíbrio emocional. O menino tem 6 anos. Quantos anos você tem para agir descontrolado desse jeito? Mas nunca ela fez isso na frente dele. Porque lamentavelmente alguns pais que discordam no meio de disciplinar, porque há muita forma da gente discordar e a gente discorda como disciplinar. É ou não é, gente? Um acha que tem que fazer desse jeito, o outro acha que tem que fazer daquele jeito. O pai está disciplinando e a mãe está chorando porque o pai está disciplinando. A hora que o pai vai pegar a vara, a mãe já cobre o filho, pelo amor de Deus, não bate em mim, que dói menos do que bater nele. E lamentavelmente, muitos demonstram aos filhos que não há concordância, não há conexão. Muitos acabam, gente, usando situações de disciplina para trazer até briga dentro de casa. E mães desaprovam o comportamento de pais na frente dos filhos, e pais desautorizam suas mães na frente dos filhos. Nós entramos num acordo, ainda que um ou outro esteja errado na hora da disciplina, a gente vai conversar isso longe das crianças. Porque se eu errei, eu vou pedir perdão, e a mãe não vai se colocar para proteger o coitadinho do seu filho. Você sabe, queridos, pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta uma história. Ele diz que um menino chegou em casa, chateado pra caramba. O professor ligou para casa e disse, amanhã eu quero uma reunião com você e com seus pais. Ele passou para os pais foram na escola no outro dia. Chegando na escola, o pastor, esses pais que eram cristãos, o professor disse, teu filho colou, zerou o bimestre, e vocês pagam muito caro nessa escola para ele estar agindo desse jeito. O menino quis justificar algo ali, o pai disse, cala a boca, na frente do professor, não quero ouvir você. Foram para casa, entraram no carro, o pai disse, que vergonha, você me mata de vergonha, que decepção, você não percebe o que eu e tua mãe estamos fazendo, nós estamos dando tudo para você, e olha como você paga a gente,
olha o que você faz com a gente. Chegando em casa, o menino falou: pai, deixa eu falar. Cala a boca, eu não quero ouvir você, não fale comigo, pense no que você fez. Mãe, não quero falar com você, a hora que eu estiver pronto eu falo com você. 3 dias depois posso falar: não quero falar com você. Será um bimestre. Você sabe quanto sai daqui do nosso bolso? 1 semana depois, o menino tentando falar, e os pais: não queremos saber, não queremos saber. Na próxima semana, os pais saíram de casa, o menino ficou. Quando eles voltaram, eles encontraram um bilhete: foi insuportável tentar falar com vocês e vocês não darem o seu coração para mim. Foi insuportável o silêncio de vocês. Eu só queria ter dito que eu não colei, eu não fiz nada de errado, e eles me acusaram disso. E o menino pegou um revólver, tinha dado um tiro na sua cabeça. Sabe o que eu quero dizer para vocês, queridos? Existe a disciplina na forma correta. Qualquer exagero físico e emocional marca seus filhos. O silêncio não é uma disciplina. O cala a boca e eu não quero te ouvir não é uma disciplina. O eu me envergonho de você não é uma disciplina, é uma humilhação. Muitos adultos hoje estão com um vazio na sua alma. Primeiro porque não foram disciplinados, não foram amados, não receberam tempo e acabaram se tornando um aspirador de pó. Precisam hoje se sentir protegidos, amados, não têm identidade. Agora muitos são grosseiros, pisam nos outros, são orgulhosos, soberbos, porque os pais não colocaram limites. Não colocaram limites. E o limite e a disciplina é uma coisa que a gente precisa fazer desde criança. Tem um vídeo um pouco engraçado que a gente procurou na internet. Quando eu recebi esse vídeo, eu disse: meu Deus, como eu estou vendo tanta gente nesse vídeo. Talvez você já tenha visto esse vídeo, mas nós vamos assistir mais uma vez. Coloca lá pra gente, vamos sair para que eles possam. Depois daqui a gente vai passar onde? Tem que passar mecânico. Sobe som. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, doutora. Bom dia, Pedro Henrique. Pode apagar as luzes. E aí, o que aconteceu com o Pedro Henrique dessa vez? Na verdade, a gente veio mais pra saber a respeito dessa gripe H1N1, que tá todo mundo falando. A gente escuta umas coisas na TV, na escola, e eu não sei o que é, o que não é, o que ele pode ou não fazer, então... Na verdade, a gente tá com receio, né? Porque tem muita criança... pegando... A gente tá com receio... Para, filho. Para, filho. Para, filho. Para, filho. Filho, tá machucando, solta. Pedrinho, larga o cabelo do papai. Filho. Pedrinho, eu vou deixar você sem Danone e sem biscoito recheado Isso. hoje. Você tá bonzinho, filho. Pedrinho. Já sei o que eu vou fazer. Agora são 11 horas, você vai ficar até 1 hora sem videogame. Tá ouvindo? Mamãe, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais rígida, né? Vai ficar então até as 2 sem videogame. Isso. Ai, Pedrinho, quando chegar em casa você vai ver. Chega! Olha aqui, seu menino mal educado, moleque, tranqueira, bandidinho. Olha aqui, você acha que vai ser o que na vida assim? Você acha que vai ter amigo? Namorada? Olha aqui, você vai ficar doente, vai ficar sozinho, não vai ter ninguém pra cuidar de você. Não vai ter ninguém pra te ajudar a pagar uma conta, pra te pagar um lanche, pra ficar do seu lado, pra te ouvir. É isso mesmo, vai ficar sozinho, humilhado, com o pé sujo, inchado. E aí vai ser tarde demais pra dar valor à vida. Bom, onde a gente parou mesmo? Vocês estão com medo do Pedrinho pegar H1N1, né? Filho, para com isso. Não faz isso com o papai. Pedrinho, ele é seu pai. Você não tá obedecendo, então a gente não vai no McDonald's hoje. Não vai. Eu vou tomar o seu iPhone 5. Filho. Já sei. Vou pegar o seu MacBook Pro.
acabou. E só vou devolver quando você ficar bonzinho. Mãe, cansei, tô com fome. Tá com fome, meu amor? O que você quer comer? McDonald's. Tá bom, papai, a gente vai, né? Vamos, meu anjo. Vamos. Conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. Seus filhos nem sempre vão te ouvir, mas eles sempre irão te imitar. Às vezes a gente pensa que está falando, e às vezes a gente está falando muito mesmo. Mas o que eles mais observam é o nosso exemplo. Se aquilo que a gente fala, a gente cumpre. A gente acabou de ver uma mãe ali, né? Tentando colocar limite e tal. E na primeira ela já cede. É óbvio que vai crescer uma criança, um adolescente e um adulto problemático. Então, as crianças estão observando muito mais as nossas atitudes do que de fato ouvindo as nossas palavras. Eu lembro quando o Murilo era pequenininho, ele devia ter uns 2 anos de idade, bem no máximo. E lá em casa, eu tinha nessa época algumas escovas. Eu tinha a escova de dente, né, a escova de cabelo, mas eu tinha uma escova bem especial em casa, que eu guardava bem longe de todo mundo. Porque eu tinha um probleminha no meu pé, que quando acionava, né, uma coceirinha no meu pé, eu não aguentava de coceira, era uma bendita de uma micose que eu tinha pego. E eu tomava remédio e não resolvia, aquilo foi, né, ficando cada vez pior. Então chegou uma hora que nada resolvia, eu queria ralar o pé na parede, porque ô coceira gostosa é a coceira da micose, né, gente? A coceira é uma coisa horrível, fedorenta, mas a coceira é boa, né? Eu nunca vi coisa igual. E nada me saciava mais. Então quando me dava coceira no pé, eu pegava a bendita da escova com cerda grossa, pegava o pé e rec. Aquilo às vezes tirava até a sangue. Graças a Deus eu tratei meus irmãos, né? Não fiquem com medo de pegar uma doença contagiosa aqui na igreja, não. Um dia eu estava na sala, eu encontro um Murilinho sentado com a perninha cruzada, gordinha assim, e ele tinha, sabe aquela escovinha de bebê com cerda bem macia que eles têm para pentear a careca deles, que às vezes nem tem cabelo, mas tem escova? Ele estava sentado com o pezinho cruzado e ó, passando a cerdinha da escova no pé. Os nossos filhos, eles nos imitam. Então, eles vão nos imitar. Se a gente tem problema com mentira, a gente vai demonstrar isso na frente deles. Então você pode ter certeza que você vai ter um filho mentiroso. Se você tem mania de, você viu lá na igreja, você viu lá no trabalho, se a fofoca, a maneira de falar dos outros sempre é de acusação, sempre é para falar mal do parente, do vizinho, do pastor, disso, daquilo, daquele outro, você pode ter certeza. Seus filhos vão crescer nesse ambiente e eles só irão reproduzir aquilo que vocês estão vendo, que eles estão vendo. A maneira como trata-se o cônjuge, a maneira como nós tratamos um ao outro, é a maneira como eles vão lidar com as pessoas da sociedade, é a maneira como eles também lidarão com o seu cônjuge. Eu lembro uma vez que Mateus devia ter, coitado Mateus, eu falei hoje para ele, meu filho, ó, vai perdoando desde já, porque nós vamos ter que falar de você lá, né? Hoje ele é um adolescente com a personalidade bem centrada. Deus trabalhou tanto o coração dele, graças às nossas varadas, né? Mas ele é um menino de ouro. Mas até uma certa fase, 11, 12 anos, a gente teve que trabalhar profundo nele. Ele tinha uns 8 anos, que foi uma fase bem crítica. E uma vez eu estava falando para ele fazer alguma coisa em casa e ele não estava gostando do que eu estava pedindo e de repente ele me enfrentou. Ele começou a gritar, não mãe, por quê? Levantou a voz comigo e eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha visto ele fazer isso. Então eu estava pensando como que eu ia lidar com aquilo, mas nem deu tempo de eu pensar direito. Eu vejo o pai dele marchando de outro lado, mas vindo, pá. Olhou para ele normalmente, a gente tinha, né, toda aquela psicologia de baixar, fale nos olhos da criança, mas nem sempre isso funciona, né? Tem momento que a coisa precisa ser de pé mesmo. E o pai chegou e falou para ele assim, escuta aqui menino, escuta bem, abaixa seu tom de voz. Quem você pensa que é para falar assim com a minha mulher? Ninguém fala assim com a minha esposa, você está entendendo? Antes dela ser sua mãe, ela é minha mulher e você trate de baixar seu tom de voz agora. O menino foi ficando miudinho. Nunca mais ele levantou a voz para mim.
Nunca mais ouvi gritando com pessoas, pelo menos de autoridade ou coisas assim. Então, limite, disciplina e mostrar como nós precisamos nos comportar é fundamental com os nossos filhos. Se você quer que o seu filho seja bem-sucedido, então mostre para ele que você é uma mulher e um homem de Deus. Deixe seus filhos ver você orando. Deixe seus filhos ver você lendo a palavra, você falando a respeito dessas coisas à mesa, você se relacionando dentro de casa dessa forma, porque aquilo que eles veem, eles certamente irão imitar. Se vocês brigam na frente das crianças, se vocês brigam na frente dos adolescentes, se isso acaba acontecendo uma vez ou outra, é um relapso assim, também conserte na frente deles. Algum tempo atrás a gente estava discutindo por alguma coisa, a ideia não estava batendo, os meninos estavam ali e a gente discutindo e tudo mais. Aí depois nós resolvemos a situação que nós fizemos, chamamos os dois e falamos para eles, o pai e a mãe estavam discutindo porque a gente não estava de acordo com uma situação, mas a gente está bem, a gente se consertou, a gente se ama, a gente se respeita, a gente estava apenas discutindo. Tá claro isso para vocês? Ah, não, tá claro, mas na hora que a gente estava discutindo, só vi os olhos desse tamanho arregalados, pensando, meu Deus, agora vão se separar, agora vão se matar, o que vai... Porque... E na maioria das vezes eles ficam do lado da mãe, sendo que sempre o pai está certo. Eles estão nos observando. Como você trata o garçom no restaurante? Como você trata um vendedor quando você entra numa loja? Quando a fila está grande, você está com pressa? Ei, me chama o gerente aí que eu vou resolver isso aqui. Onde está o gerente? Porque tudo é resolvido na base do enfrentamento. Não há domínio próprio, não há paciência, não há os frutos do Espírito se manifestando na vida de um pai, de uma mãe. Você pode ter certeza, eles irão te imitar. Não é bom isso, gente? E nem precisa falar amém, porque isso é a pura realidade. Agora, uma das coisas fundamentais, pais e mães, não é nada mais poderoso. Nada mais poderoso. Seja um intercessor do seu filho. Ore por ele. Talvez para alguns aqui a oração que você vai precisar fazer é: Senhor, cura o coração dos meus filhos pelo estrago que eu fiz. Talvez alguns já tenham seus filhos na juventude, seus filhos casados. E a oração que você precisa fazer a partir desse ponto é: Senhor, cura o coração deles. Talvez você já os perdeu, eles estão dentro de casa, mas você já não tem o coração dos seus filhos já faz muito tempo. E a gente sabe quando a gente tem e quando a gente não tem. Talvez para alguns é: Senhor, me dê sabedoria para lidar nessa fase, para ajudá-lo a crescer conforme a Tua palavra. Me ajude, Senhor, me ajude. Orar, interceder pelos nossos filhos, por quem eles irão se casar. É interessante que nenhum de nós pensa muito à frente. Então, se a gente fosse falar aqui sobre a melhor idade, gente, para ter uma melhor idade é fundamental que a gente cuide da alimentação, que a gente faça exercício. Talvez não teríamos esse público aqui hoje, porque a maioria de nós não está muito perto da melhor idade. Então, por que a gente quer saber disso? Mas é importante nós orarmos pela vida dos nossos netos. Se você não tem filho ainda e não se casou, é orar pelo casamento e pelos filhos. Se você é casado e tem filho pequeno, é orar pelo cônjuge dos seus filhos. Se você já tem filhos que se casaram, é orar pelos netos, pelos bisnetos, pela sua próxima geração. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Esse é tempo de construir a arca. Esse é o tempo de ser mais cristão do que nunca fomos algum dia. Esse é o dia em que os dias são maus, em que as trevas estão avançando, tentando suprimir a luz, e nós somos os guardiões da nossa casa, da nossa família. Nós guardamos o nosso casamento, nós guardamos a vida dos nossos filhos, nós protegemos a identidade dos nossos filhos e não removemos quem eles são, não os colocando para baixo, não os agredindo, não traumatizando, mas mudando. Que os seus filhos não tenham trauma de Deus no futuro,
porque nos viram dentro da casa de Deus, não amando a esse Deus, não conhecendo a esse Deus, porque ouviram, mas não tem o que imitar. O tempo se chama hoje. O tempo é uma pedra preciosa e nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus nos deu. É uma dádiva, é um presente, e nós precisamos continuar construindo a nossa arca. Queridos, não desperdice o fato de que Deus te chamou nessa estação para ser pai e mãe. Algumas mães aqui estão fazendo um trabalho lindo sozinhas. Alguns pais estão fazendo um trabalho lindo sozinhos, porque foram abandonados. Agora tem muitos pais e mães que estão fazendo um trabalho tendo dois em casa que podiam se unir para fazer um grande trabalho. Como a Naine disse no começo, o tempo não volta. Você nunca vai... Eu coloquei agora no celular a foto do Mateus e do Murilo, pequenininhos, bem pequenininhos. Aquele olhar de pureza não volta mais, gente. Não volta mais o falar errado, não volta mais o comer de boca aberta, não volta mais o querer contar para você as coisas. Meninas precisam ser tratadas diferente de meninos. Um pai que Deus deu como presente uma filha, a menina precisa de elogios, reconhecimento, valor. Quando um pai e uma mãe, mas especialmente o pai, não entrega reconhecimento, que linda, que princesa, que cabelos preciosos, uau, desfila para o pai, dá mais uma voltinha para o pai. Quando a menina se torna mulher, quando vem a primeira menstruação, muitas vezes alguns pais param até de aproximar-se da menina, porque os peitos estão aparecendo, os seios estão aparecendo. Não posso, agora está se tornando uma mulher. Que isso? A menina, quando recebe a primeira menstruação, o certo seria o pai ir lá e dar o buquê de flor e dizer: filha, você se tornou uma mulher hoje, e o pai te ama, ele quer guardar o teu coração, você tem o papai. Quando uma menina não recebe os elogios do pai, quando ela cresce, ela vai buscar em um homem fora, muito cedo. E muitos pais, quando uma filha chega aos 15 anos, dizendo: engravidei, dentro da igreja, gente, os pais dizem: você vai me matar de vergonha, você vai... E não percebe que o erro daquela atitude foi a ausência deles na infância. E agora é momento de curar coração, não de expor, jogar fora e dizer que está se sentindo envergonhado. É tempo de curar o coração. O menino, como Naine disse, precisa de valor, precisa ser afirmado na sua masculinidade. Que forte que você é. Todo menino chega um momento que ele está trabalhando a identidade dele. Nós vemos hoje crianças com pais na igreja, que os pais não estão dando atenção, e precisa colocar masculinidade e feminilidade na criança, no sentido de afirmar isso. Sabe, queridos, quando um pai e uma mãe dá atenção aos seus filhos, ele vai gerar homens e mulheres preparados para o casamento. Eu tenho um dever de entregar para suas filhas, meus filhos, como homens que as respeite, que cuide delas, que seja um provedor para elas, que as trate em amor. E vocês, mães de meninas, têm o dever de entregar para os meus filhos, para os filhos dessa casa, meninas que sabem o valor que têm, que não se entregam a qualquer carçudo por aí, porque o pai e a mãe afirmaram enquanto elas eram crianças. Agora, tanta ferida, tanta marca, que faz com que os adultos escolham algo que corrompe o seu caminho.
Sabe, você está aqui hoje e você pensa, como eu errei. E há algo, queridos, eu quero encerrar com isso nessa noite, que é um valor tão profundo, que precisa, desde quando as crianças são pequenas, até elas, um adulto, precisa algo chamado perdão. Diga comigo, perdão. O perdão é a arma poderosa para curar feridas. Feridas que você vem carregando por muito tempo. Não é só fazer com que o filho peça perdão. Não, você vai ter que pedir perdão. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que mostrar que você está arrependido. Peça perdão. Mas é também o pai, a mãe, saber que quando você erra, e nós erramos, saber o valor de pedir perdão. Sentar com o seu filho, dizer para o seu filho, eu errei com você. Quantas vezes eu e Naine tivemos que chamar as crianças e dizer, erramos, excedemos, pisamos demais no acelerador, falamos coisa que não devia, exageramos na bronca, ficamos estressados demais, mandamos calar a boca, usamos palavras desrespeitosas. Muitas vezes, não foi uma, duas ou cinco, muitas vezes. Mas quando nós percebemos que nós falhamos, a gente não pode ter o orgulho de levantar a cabeça e dizer, eu pago as tuas contas, eu coloco comida no prato, eu compro até a cueca e a calcinha que você usa, então aqui dentro quem manda sou eu. E é verdade tudo isso, é verdade. Agora eles são uma herança que Deus te deu. Não é para você ser um tirano, mas é para você aprender, chegar e dizer, o pai errou, eu falhei. Sabe, queridos, existem coisas que às vezes a gente precisa estar de joelhos e os nossos filhos estarem de pé. Uma vez o Mateus estava na casa de amigos, ele era muito pequeno, e como todo pai, ele gosta de falar das peripécias dos filhos, não gosta, gente? Gosta de falar do que os filhos fazem, gosta de falar até da disciplina que você deu para os filhos. E eu me lembro que um dia a gente estava na casa dos amigos e eu comecei a contar, o Mateus aprontou, eu peguei a vara, bati. E quando eu ia falar, eu fiz isso, ele saiu do quarto, ele disse, não conta, pai, não conta. E eu, como bem sensível, um pai bem sensível, continuei contando. E ele voltou para o quarto, foi brincar, esqueci daquela situação. Quando, vamos embora. Colocou o Mateus no banco de trás, e ele quietinho, e o Mateus, para ficar quieto, era uma coisa rara. E ele quieto, a Naine, porque as mães geralmente são mais sensíveis. Você errou com ele. Errei, o que eu fiz? Sim, você expôs o menino na frente de todo mundo. E ele pediu para você, bem quietinho, aquela conversa que só pai faz ali. E ele pediu para você. É mesmo? Mateus, quando chegar em casa nós vamos conversar. Não, porque toda vez que eu dizia isso, quando chegar em casa nós vamos conversar, ele sabia que a coisa não estava bem pro lado dele. Não, eu falei, não é isso. Aquela noite não era. Já viu aquele dia que não é o teu dia? Aquela noite não era a minha noite. Quando a gente chegou em casa, eu me lembro que eu coloquei ele sentado no sofá, ele era bem pequenininho. Eu dobrei meus joelhos e eu disse para ele, filho, o pai errou com você. O pai machucou o teu coração, o pai falou de você na frente de todo mundo. E o pai está arrependido disso. Você perdoa o pai? O que foi impressionante, gente, é que ele não olhou para mim e disse assim, está perdoado em nome de Jesus. Sim, pai, você não me deve nada, vai, não peques mais. Ele não falou nada disso. Quando eu disse para ele, você perdoa o pai, ele começou a chorar. Ele enxugou as lágrimas e ele disse assim para mim, vamos brincar, pai? Eu sabia que eu tinha sido perdoado. Agora mesmo nós enfrentamos, na fase da adolescência, uma batalha bem grande com ele, bem desafiadora.
não era grandes coisas. Ele estava inclinando o coração dele para as meninas da escola. Ele estava querendo experimentar algumas coisas do mundo, gente. E só por ele falar aquilo pra gente, a gente ficou desesperado, porque a gente descontrola. A gente ficou tão desesperado. Me lembro numa noite que ele falou: eu tenho vontade, porque eu já... Ele começou a contar algumas coisas que eu não quero expor ele aqui. A gente, meu Deus do céu, que coisa absurda. Fui conversar com pessoas mais maduras, eles falaram: o quê? Isso? Você não sabe o que vocês estão experimentando? A Naine foi para o quarto orar. E ela voltou do quarto e disse para mim assim: amor, nós estamos errados. Não é o Mateus que está errado, nós estamos errados. Eu disse: como assim? Ela falou: eu fui buscar o Senhor e o Senhor me disse: o que vocês estão fazendo com o meu menino? Ele é um adolescente. Vocês nunca erraram na adolescência? Vocês nunca falharam na adolescência? Vocês eram pior do que ele na adolescência. E eu, sanguínea, ela disse: nós vamos conversar com ele. Eu disse: agora. Ela disse: meu Deus, são 2:30 da manhã. Eu falei: agora. Que tinha tido uma briga lá em casa, gente. Que eu tinha saído do eixo, ela tinha saído do eixo. Eu tinha falado para ele bem assim: se você tiver com essa atitude, a minha casa não serve para você. Pensa o exagero. Você me mata de vergonha, eu vou morrer do coração, me enterra, aquelas coisas dramáticas que pai faz. Só que o que me assustou é que a Naine, que sempre é equilibrada, entrou no mesmo descontrole que eu. Já estava vou morrer do coração. Ela já não estava assim? Estava assim. E ele lá em cima, depois ele contou pra gente, ele lá em cima dizendo: eu não vejo a hora de sair dessa casa e nunca mais voltar. Eu não vejo a hora de ter meu dinheiro e não olhar mais na cara desses. Não vejo a hora de nunca mais aparecer na igreja, porque a atitude nossa estava afastando eles de Deus. Ah, queridos, naquela noite a gente chamou ele. Ele desceu 2:30 da manhã. Ele já desceu assim: fala, porque a gente já estava algumas semanas, né? Quer continuar? A gente já estava algumas semanas naquela. Ele desceu do tipo: tá, qual é a próxima bronca? Tá, o que vocês vão falar mais? Fala. Tem coisas que os filhos nem estão mais recebendo no coração, porque é tanta intransigência, são tantas palavras que só machucam, que não tem equilíbrio. Você pode estar certo falando da forma errada. Ele desceu a escada, sentou e disse: fala. Quando a gente falou: a gente quer pedir perdão para você. Ele falou: o quê? Sim, a gente acabou de ouvir do Senhor que a gente está errando com você. Nós estamos ouvindo do Senhor que você está enfrentando uma batalha, uma luta do mundo pela sua vida, e que a igreja não tem mais prazer para você. E a gente, ao invés de aproximar você de Deus, a gente está afastando você de Deus, porque mesmo que você não esteja na igreja, você tem pai e mãe que te amam, que te aceitam. Nos perdoe, Mateus. Ele começou a chorar, nós começamos a chorar. Ele disse: vocês estão certos, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Daí ele começou a ver as fraquezas dele, e ele disse: não. Nós falamos: não tem a ver com o teu erro, tem a ver com o nosso erro. Gente, aquele dia uma nuvem negra foi soprada de casa. Os pastores sabem, porque eles enfrentaram com a gente tudo isso. Semanas e meses de luta. Naquele dia, uma nuvem foi soprada de casa. A gente estava recomeçando como colocar os nossos limites, como saber o espaço. Resultado disso é que ele começou a vir para o culto
não mais com a sensação de tem que estar aqui, filho de pastor, não aguento mais. Ele começou a levantar a mão de novo, começou a orar, começou a gastar tempo na sala de oração. Depois da nossa posição, ele começou a dar o coração de uma forma pessoal e genuína para Deus. O que culminou no meio do ano passado, até o final do ano passado, ele ter experiências com Deus, ele buscar o Senhor, ele de novo se apaixonar por Deus. E a gente, só de fora, entregamos o coração dele na mão dos pastores Oca e Ju, dizendo: nós somos pais. E sabe o que eu queria ser em casa? Pai e pastor. Muitas vezes ele disse para mim: eu não quero ter um pastor aqui dentro. Eu não quero ter um pastor aqui dentro. Eu quero ter um pai, só isso. Tudo tem a ver com o que a igreja vai pensar, tudo tem a ver com o que os irmãos vão achar, tudo tem a ver com a sua postura. Eu não quero ter um pai aqui dentro, um pastor, eu quero ter um pai. E eu percebi, queridos, que meus filhos são iguais aos seus filhos. Eles vão falhar, eles vão errar, eles vão ter problemas. Por isso é tão horrível uma igreja que diz bem assim: olha, o filho do pastor, ele não é melhor, ele não é pior que nenhum dos filhos dessa casa. Eles não são. Aprender a pedir perdão, aprender na intercessão, ouvir do Senhor o que eu preciso fazer. Eu e Naine, quantas noites chegávamos enquanto eles estão dormindo, e a gente fez isso especialmente quando o Mateus estava enfrentando essa batalha. Nós ficávamos à noite com a mão na cabeça dele, orando: Senhor, muda o coração dele, Senhor, que ele se apaixone de novo pelo Senhor. Sabe, queridos, quando os pais se posicionam, você pode perder uma batalha, mas você nunca vai perder uma guerra. Nunca vai perder uma guerra. Existem no nosso meio pessoas que estão abusando demais das palavras, pessoas que estão abusando demais com a disciplina física, estão disciplinando de forma equivocada. Pessoas que têm preferência pelo filho que é mais amável, quietinho, ele é bonzinho, tem preferência por esses. Tem pessoas aqui que não conseguem se conectar emocionalmente nos relacionamentos, já são adultos, não se conectam porque foram marcados na sua infância pelos seus pais ou pela ausência dos seus pais. Quando um pai abandona uma família, ele causa um estrago naquela família. Mas quando tem filhos órfãos de pais presentes, isso é uma tragédia. Uma tragédia. E só Deus, escute isso, há um vazio no seu coração, há um perdão que precisa ser liberado, que só Deus te dará forças para isso. Talvez alguns de vocês sofreram até abusos sexuais, e só Deus pode curar isso, queridos. Nessa noite, nós queremos que o bom Pai toque o teu coração, te ajude a ser um melhor pai, uma melhor mãe. Mas se há alguma ferida no seu coração, deixa o Senhor tocar em você nessa noite. Porque talvez você não consiga dar, porque você vive dizendo: eu não recebi, eu não recebi. Mas em Cristo você é uma nova criatura. Vamos colocar em pé.